Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, na aulinha de hoje eu trouxe isso tudo aqui, ó, de sobra de lã que eu tenho. Aí eu fiquei pensando, eu tenho um projeto para fazer para a TV Aparecida e eles me pediram para fazer um cachecol de mangas. E aí eu vou colocar o resultado para vocês aqui, porque se eu postei esse vídeo é porque terminei, né? Porque deu certo. O que que eu fiz? Eu catei um resto de lã que eu tenho de tudo, gente, olha, não tenho numeração. Se eu não me engano, esse aqui é o Floresta da Classic Pool. Isso aqui é Classic Pool e esses daqui são Molê. Ah, para falar a verdade, aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho, é o castanho 850 e essa daqui é a cor 115, rubi, tá? Da Molê. Ó, mas eu peguei isso aqui que eu tinha de fios e quero fazer o nosso novo projeto. Vai dar certo? Não sei, a gente vai saber agora. Aqui no meu caso eu vou saber agora, vocês já sabem, né, se deu ou não. Então, vamos lá. O que que eu quero fazer? Eu vou começar para as laterais, nas mangas, eu vou colocar essa cor aqui, tá, então eu vou separar ela, que essa daqui eu não vou usar. Eu vou começar com essa cor aqui, a rubi. Vou deixar essas lãs para lá e vou usar a agulha número 5,5, tá. Gente, para você que quiser fazer uma de uma cor só, eu acredito que a gente gaste uns 4 novelos de 100 gramas no mínimo, tá. Então, uns 400 a 500 gramas aí você vai gastar. Se vocês quiserem, depois eu peso a peça para poder ver quanto que deu de peso, né. Mas lembrando que tem as lãs têm um pouquinho de diferença, né, inclusive eu estou com 2 tipos de lã diferentes, né. Mas vamos lá, acho que vai dar certo. Então a gente vai começar aqui com essa cor aqui, rubi. Não vou usar a lã inteira, eu vou iniciar o trabalho com ela. Deixa eu ver onde está a ponta dela aqui. Vou iniciar o trabalho com ela, e aí depois a gente vai terminar o trabalho com ela também. Entendeu o que eu tô querendo fazer? Entendeu. Aí o que que você vai medir agora? Você vai medir a circunferência, vai medir quanto o seu braço tem de circunferência. No meu caso aqui, é o braço aqui em cima, ó, aqui no muque. Aqui no muque, no meu caso aqui, ó, tem 35 centímetros, ó. 35, folgadinho, tá vendo? Nem tá tão folgadinho assim. Vamos colocar folgadinho 36, ó, para poder ele correr. Então, 36 centímetros eu vou fazer a minha peça. Ju, quanto que eu faço? Mede o seu bracinho aí para ver quanto que você vai precisar. E aí, o que que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai fazer os nossos 36 centímetros, no meu caso, de correntinhas. Vou deixá-la mais frouxinha, ó, e vou fazer aqui 36 centímetros de correntinhas. Vou medir sem esticar, tá bom, gente? Olha só, já fiz aqui, passou um carro de som, acabei fazendo as correntinhas, tive que desligar o som. Fiz aqui 45 correntinhas, sem, ó, tem cachorro latindo, gente, não sei se vocês estão ouvindo que eu tô com o microfone. Ó, vamos puxar aqui um pouquinho, não precisa esticar muito não, tá. Aqui deu 35 centímetros, mas ela vai dar uma esticadazinha, então eu vou deixar aqui em 45 mesmo. Você vai fazer uma quantidade ímpar de correntinhas, tá bom. Então faça aí a quantidade que dê certinho para o seu braço. Certinho não, pode deixar um pouquinho mais larguinho, tá. Então eu fiz aqui 45 correntinhas, vou subir 2 correntinhas na última correntinha, que equivale a um ponto alto, e vou fazer aqui no quarto mais um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos sobre cada correntinha que eu fiz agora, tá. Então, se eu tinha 45 correntinhas, eu vou ficar com 45 pontos altos, combinado? Se você estiver fazendo menos, é a quantidade que você fez de correntinhas aí, depois que subiu 2 no último. Tá, então eu vou fazendo aqui, ó, vai ficando assim, é ponto sobre ponto, é muito simples essa peça. Vou fazer aqui e já volto. Prontinho, fiz aqui os meus 45 pontos altos, vou medir aqui pra gente ver. Lembrando que o crochê cede, ó, 36 centímetros certinho. Lembrando que o crochê cede, ó, ele vai esticar, o ponto vai chegar no lugar, então, né, eu posso fazer nos meus 36 que vai dar certinho. Ó, vou virar o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e subir aqui 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto, vou vir no próximo e vou fazer
2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo esse, vou para o próximo e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Não tem correntinha de separação nem nada, vocês estão vendo, né? Ó, laço a minha agulha, pulo esse, vou para o próximo e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo esse, vou para o próximo e 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado e faltar 2 pontos. Então, nós chegamos aqui, ó, e ficou sobrando 2 pontos. Eu vou laçar minha agulha, vou pular esse e vou fazer aqui um ponto alto na correntinha que sobrou, ó, ficando assim. Olha que bonitinho. Vou virar o meu trabalho e vou fazer ponto aqui sobre ponto. Aonde tem ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aí, gente, dentro do V, eu vou fazer outro V. Serão 2 pontos altos no mesmo local. De novo, 2 pontos altos no mesmo local. Em todos os Vzinhos, nós vamos fazer Vzinhos. Ó. Ok? Vou fazer isso até chegar lá do outro lado. E já volto. Ó, ficando assim. Chegando aqui do outro lado, fizemos no último V o V, laço a minha agulha, venho aqui na terceira correntinha e vou fazer o quê? Um ponto alto. Tentando pegar aqui na correntinha. Peguei, ó, e vou fazer um ponto alto. A sequência é só essa, gente. É somente isso. E aqui o que a gente vai fazer? As trocas de cores. Eu vou fazer um pedacinho nessa cor aqui, tá? Até que eu vi mais ou menos que tá um pedacinho bom. E vou trocar a minha cor, ó. E vou fazer aqui, ó. Eu já volto. Olha só, a gente vai fazer em torno de 1,5 m, mais ou menos, 1,20 m, dependendo do seu tamanho, de malha. Vamos colocar de malha tecida, tá? Então, eu vou fazer aqui, depois uma conta mais ou menos, para ver de todas as cores que eu quero usar, quanto que eu tenho que fazer, né? Ó, vou mostrar para vocês. Vocês vão ter que fazer a circunferência atrás das costas de vocês, ó. Vocês vão pegar assim, atrás das costas de vocês, passar em volta dos ombros, tá vendo? Ó, e ver aqui, ó, até chegar mais ou menos aqui assim, quanto que dá. Passa, joga por trás assim, ó. Joga assim, ó, por trás e joga. Para mim, uma fita métrica inteira, eu joguei para trás assim, ó. Vou até fazer aqui. Joguei para trás aqui, ó, joguei para trás. E tá mais ou menos isso aqui, ó. Coloco aqui para cá e coloco para cá, ó. Ela meio que cruzou aqui, ó. Ficou em cima do meu peito, gente. E eu acho que isso aqui vai dar. Por quê? Porque cede, né? Então, eu vou fazer aqui 1,5 m mais ou menos de tecido, né? Pra gente ver se vai dar certo. Porque, lembrando, eu tô fazendo essa peça pra TV. É a primeira vez que eu faço ela, então eu tenho que ir fazendo para poder ver. Aconselho você a assistir o vídeo aí, bonitinho, mas ó, a gente vai medindo, gente. Isso aqui é muito simples, mas eu acho que para padrão a gente pode pensar em 1,5 m, tá? Mas deixa eu ver direitinho como que vai ser a minha experiência, eu já conto para vocês. Vou fazendo aqui mais um pedacinho para poder ver quantos que vão dar e volto para falar com vocês qual a cor que nós vamos pegar agora, tá bom? Deixa eu só fazer esse aqui e já volto. Gente, olha só. Contei aqui as cores que eu tenho, né? Eu tô com essa cor aqui, rubi, não é isso? Tô com essa cor verde, essa aqui verde musgo e esse rosé. Lembra que é tudo resto de fio, eu não tenho certeza de quanto ia dar, então, né, eu fui exagerada mesmo nas cores, mas eu acho que essas cores vão ficar legais. E aí, eu separei aquele marrom, né, pra tentar fazer as mangas, mas não sei, talvez até dê pra fazer no mesmo tom aqui, não sei, vou ver ainda, tá? Então, eu fiz as contas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer vinho não, rubi, não é isso? Aí eu vou vir com rosé. Aí eu vou vir com esse verde escuro. Não, esse verde claro. Aí eu vou vir com verde escuro aqui no meio. Depois eu vou repetir. Eu vou vir com o verde claro aqui, o rosé, e aí eu venho com o vinho. Entenderam? Então, eu ficaria aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, né? Isso, ó. 5, 6, 7 cores. Esse é o barulho da minha cadeira. Então, ficariam 7 cores. Vamos colocar isso. Então, se eu vou usar 7 cores, eu tenho que medir aqui. Qual a conta que foi que eu fiz? Eu perdi minha calculadora. Espera aí que eu vou fazer isso com a calculadora para vocês verem. Nós combinamos que a gente ia fazer 1,5 m, 150 centímetros, não é isso? Para a gente medir primeiro, ver se está tudo certo, até para você aí também. Caso a gente precise aumentar, depois é só aumentar daqui para lá para cada manga, entendeu? Então a gente vai ficar aqui com 150 centímetros. Dividido por 7 cores, me deu em torno de 21,4. Então, o que eu decidi? Eu vou fazer em torno de 21 centímetros, mais ou menos. Eu posso fazer até 22, deixa eu ver. 22 vezes 7, 154. Acho que eu vou fazer isso então. Vou fazer 22 centímetros. Até agora, eu fiz aqui, deixa eu ver, ó, medindo daqui até aqui, eu estou com 20 centímetros, tá? E eu fiz até agora, contando com a primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, para dar 22 centímetros, eu vou fazer 18 carreiras. Então, nós vamos combinar aqui. Eu vou fazer, no meu caso, que estou usando 7 cores, tá, gente? Eu vou fazer 18 carreiras de cada cor. Vou vir aqui, ó, vou fazer mais 2 carreirinhas, ó. Então, já que eu tô na 16ª, vou fazer mais 2 carreirinhas aqui. E volto aqui só para eu explicar para vocês como que eu vou trocar de cor, mas é muito simples. Mas mesmo assim eu volto aqui. Vou fazer mais 2 carreiras e já volto. Só rapidinho, é de um vídeo para o outro, peraí. Então fiz aqui 18 carreiras, vamos medir de novo. Tô até olhando aqui se o meu microfone tá pegando certo, gente. Ó, então ficamos aqui com 22 centímetros, tá ótimo, é isso aqui mesmo que eu preciso. Vou aqui cortar o meu fio. Cortei. Se você já quiser ir arrematando, ótimo, melhor ainda, porque aí você não vai ter nada de... Deixa eu ver aqui, da minha última peça, olha, vai tirar aqui a agulha de tapeçaria. O que eu vou fazer? Já vou arrematar. Eu não vou fazer acabamento, eu vou deixar assim mesmo no cantinho. Então, eu já vou esconder o meu fio aqui, para eu não ter depois que ficar arrematando, tá, ó. Mostrando para vocês como que eu faço. Essa agulhinha minha, ela não tá gente boa comigo. Ó, eu faço assim. Coloco aqui. Vou fazer um negócio aqui, ó. Pronto. Ó, eu fui, voltei, vocês viram, né? E você pode também colocar aqui, gente, um pouquinho de cola, porque vai ser bom, né, para poder arrematar. Agora aqui é torcer para que isso aqui que eu tenho aqui dê para fazer o outro pedaço com tantas carreiras, né? Gente, quanto será que sobrou aqui? Fiquei curiosa agora. Peraí, deixa eu pesar. Ô, gente, sobrou 48 gramas aqui. Isso aqui deu 52 gramas. Será que a gente vai conseguir finalizar? Se eu não conseguir finalizar, eu deixo a última carreira para colocar em outra cor. Mas eu vou parar aqui, então. Podia ter feito menos carreiras, hein? Vou tentar, tá, gente? Seja o que Deus quiser. Vamos ver se vai dar. Levando em consideração que eu vou fazer uma carreira, não vou fazer essas correntinhas. Às vezes pode ser essas 2 gramas aí. Ai, ai. Olha, gente, que doideira. Mas vamos lá. Terminei, arrematei meu fio, né? Eu vou aproveitar, vou arrematar aqui também depois. Ó, então eu terminei fazendo pro lado de cá. Eu vou virar o meu trabalho e continuar a minha sequência do mesmo jeito. Agora eu vou pegar o meu fio rosê, ó. Olha só como que ele tá. Eu acho que primeiro eu vou ter que desembolar, né, o fio. Peraí, gente. Aguenta aí, rapidinho. Encontrei a ponta do meu fio. Vamos lá. Vou aqui, ó, deixar um pedaço para eu poder arrematar depois. Vou deixar até um pedacinho maior para poder ir escondendo, né? Vou dar 2 laçadas na agulha. Vou vir aqui no primeiro ponto, ó, que a gente fez, e vou fazer um ponto alto fake aqui. Laço a minha agulha e vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos nos V's e continuar a minha sequência. É só isso, gente. Agora,
é fazer aquilo, né? Eu fiz 18 carreiras com esse fio rubi, vou fazer 18 carreiras com o rosé, depois eu vou fazer 18 carreiras com aquele verde que eu falei que é floresta, da Classic Pool, que esse aqui eu lembro. Depois eu vou fazer com esse verde aqui. Isso, e depois eu volto repetindo. Bom, eu vou fazer aqui as minhas 18 carreiras de cada cor e volto para falar com vocês. Ó, deu tantos centímetros, ficou tanto, a sequência de carreiras de cor foi essa daqui, tá? É rapidinho. Para vocês é de um vídeo para o outro. Vocês podem ver que até embolou aqui o fio, ó. Pronto, desembolei. Vou fazendo aqui e já volto. Peraí, é de um vídeo para o outro, é rapidinho, você não vai ter que esperar muito. Pois bem, chegamos aqui. Ô, gente, que conta maluca é essa que eu fiz, que era para dar 1,5 m e me deu 1,85 m? Ô, gente, eu acho que 1,5 m tinha dado aqui, ó. Eu não sei, mas pode ter cedido, né, gente? A peça vai cedendo também, né? Aquela conta que eu fiz. Mas o importante é o seguinte, na hora que eu terminei aqui, teriam que ser 18 carreiras, né? Mas o fio não vai dar. Aquele esquema que a gente já tinha falado, que a gente já tinha conversado, que eu tava rezando aqui para tentar conseguir, mas não vai dar. Então, eu fiz com 16 carreiras, a minha última aqui, tá? Ó, fiz com 16 carreiras. Eu vou contar quantas carreiras eu fiz, que eu sei que vocês vão me perguntar, mas... é muito fácil, né? Aqui a gente fez 18 de cada cor, então vamos fazer a conta? Foi 6 com 18. 6 vezes 18, mais uma de 16 carreiras. 124 carreiras. Ai, que lindo, não preciso contar. Então, eu fiz 124 carreiras e deu 1,85 m de tecido, é isso aí mesmo, de parte tecida de crochê. Aí, o que eu quero falar com vocês? Eu coloquei no meu braço e ela ficou muito certinha, do jeito que eu queria. E eu acredito que ela ainda vai chegar no lugar, ainda vai ceder um pouquinho, entendeu? Então, não é 1,5 m, mas provavelmente para uma pessoa mais magrinha, 1,5 m vai dar sim, tá? Mas é aquilo. Eu falei com vocês para tecer 1,5 m, mas se você tiver que fazer agora mais um pouquinho, você vai fazer um pouquinho a mais agora, né? Você vai fazer um cadinho mais aí e vai testar. Você vai, gente, colocar ele em volta de você, em volta do seu corpo. Deixa eu mostrar pra vocês, é melhor. Ô, gente, eu sempre fazendo meus adendos, meus vídeos. Ô, gente, como acabou o meu fio? Eu esqueci que eu tinha que fazer uma carreira de pontos altos aqui, gente. Vamos supor que eu tenha terminado o meu cachecol, né? Você aí tenha terminado, não é desse tamanhozinho, isso aqui é um pedacinho que eu fiz menor, só para você fazer, ó. Aí você vai fazer ponto sobre ponto, só isso, ó, vai vir aqui e vai fazer o ponto alto, né, o ponto baixo com 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e fazer ponto alto sobre cada ponto da base, tá? Sem problema, olha aqui, ó. Gente, eu esqueci de fazer isso no meu. Não deu muita diferença não, tá? Mas é que para iniciar você tendo uma carreirinha de pontos altos certinha, é melhor para fazer o V. Então, eu preferi fazer uma de carreira de pontos altos. Mas para você aí também, termine com a mesma carreira de pontos altos, tá? Ó. Então, terminado com a carreira de pontos altos, agora é só fazer a nossa manga. Aí, eu vou seguir aí, ó, com o mesmo processo de como eu fiz a manga, tá, gente? Ó, vocês me perdoem, mas tá aí pra vocês uma carreirinha, tanto no início quanto no final de pontos altos. Desculpa, segue aí o vídeo. Tô sentada aqui, ó, tô até com o microfone, ó, quero mostrar pra vocês. É isso aqui, ó, a gente vai jogar pra trás da gente aqui, ó, e vai cruzar na sua frente, ó. Tá? Aqui já tá com uma manga, tá vendo? De maneira que essa parte aqui pegue aqui e essa outra pegue aqui, ó. Entenderam? Eu tô com medo de estar tampando o microfone. Aqui e aqui. Entenderam? É mais ou menos isso mesmo. Só que aí ela vai ficar muito justinha. Mas vai ficar justinha, mas ela vai ceder depois. E agora o que eu vou explicar pra vocês? Explicar como fazer a manguinha. Ainda tem detalhes aqui ainda tem detalhes. Calma, vai dar tudo certo. Vamos lá, para as minhas mãos. Bom,
Então, nós terminamos aqui as carreiras, vamos supor que vocês fizeram as carreiras de vocês aí. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar pelo lado avesso da peça. Peraí, eu tenho que ver por onde você vai fazer isso dos dois lados. Peraí, eu vou dobrar aqui para eu ver. Então, o certo seria dobrar para cá, porque a minha peça tá assim. Então, eu vou dobrar pro lado aqui, ó. O lado avesso não existe nessa peça, né? Você vai dobrar e depois você vai desvirar. Ó. Vou pegar aqui o fio que sobrou da minha cor aqui. Eu só costurei por 3 carreiras, mas você pode ficar à vontade aí para ver o que que você acha melhor para você também, tá? Eu costurei só durante 3 carreiras. Peguei aqui, ó, nas pontinhas dos pontos aqui das laterais, ó, e costurei mesmo. Fiz assim, ó, eu fui tipo alinhavando, né? Ó, 2 carreiras. E já tô na terceira já aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Peguei aqui nessa daqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa é a terceira, final da terceira, com o final da terceira de lá. Pronto. Isso aqui que eu fiz. Somente 3 carreirinhas que eu joguei pra cá. Repetindo. Nossa, veio cabelo junto. Se você achar por bem colocar mais, você pode ficar à vontade, tá? Porque essa peça aqui, essa parte aqui, ela vai ficar ali onde a gente mediu, naquela partezinha mais grossa do nosso braço, entenderam? Ó, eu vou fazendo assim porque eu não quero que esse fio solte de jeito nenhum. Pronto. Cortei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou desvirar. Ó. E aí agora, já que a gente tá aqui nessa peça que a gente, ó, e ficou assim. Já que a gente tá nessa peça que eu já fiz o outro lado, então tem que dar uma observada aqui para ver se tá certinho. Então, ó, tá certinho. Vou começar agora aqui. Ah, eu tenho que pegar a lã, né? Da cor marrom que eu tô usando, peraí. Peguei então a lã da cor marrom, deixa eu falar com vocês. Então, esse novelo aqui eu gastei ele inteiro. Esse aqui era um novelo meu que eu já estava usado. Gastei praticamente todo. Esse aqui também praticamente todo. Esse aqui eu tinha 2 novelos, gastei metade de um só. Só fiz esse aqui. Lembra que um desse aqui dá em torno de 52 gramas, então dá metade de um novelo, mais ou menos. Então, das cores aqui eu já falei. Pensando, então, a gente gastou 1, 2, 3. Peraí. Pela cor, né? Então, deixa eu ver. Um aqui, 2, 3, 4. É o que eu falei com vocês, que a gente ia gastar uns 5 novelos. É exatamente isso. 5 novelos que a gente vai gastar de 100 gramas, 500 gramas mais ou menos. Ainda não pesei, mas depois eu peso, tá? Então, gente, olha só. Então, costuramos aqui. Depois, experimentando, eu vi que talvez a gente precisa fechar mais um pouquinho aqui, tá? Dependendo da maneira que você vai usar. Se você vai usar virado para frente ou para trás. Depois eu explico mais ou menos como que é que a gente usa. Eu vou aqui, ó, peguei a agulha errada. Eu vou aqui fazer essa parte para vocês. Isso aqui, ó, a gente mediu aqui. Porque ainda tá largo, tá vendo? Porque cede, não adianta. Porque eu preciso que isso aqui caiba aqui. Porque agora a gente vai fazer a manga, entendeu? A manga é grandona. Eu tinha feito até uma manga menor, mas eu resolvi trocar tudo e fazer de novo aqui com vocês, porque eu quero fazer ela maiorzinha um pouquinho, tá? Vou pegar, não sei nem cadê o outro, não vou pegar esse aqui. Eu tô com 2 negócios de linha, gente. De lã, no caso. Olha só, vou vir aqui e vou fazer, ó, vou iniciar aqui. Deixa eu ver onde que eu vou iniciar. Isso aqui é só um, aqui, ó. Fazer uma correntinha aqui e vou seguir fazendo aqui um ponto, peraí, uma correntinha aqui, eu não fiz nada. Uma correntinha e sigo aqui fazendo um ponto baixo. É como se fosse 2 pontos baixos aqui, 1 e 2, tá? Porque aqui depois eu vou fazer a parte de cima. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição, ó. Laço, ó, coloco aqui no próximo laço, coloco no próximo laço e fecho os 2 juntos. Isso para que eu tô fazendo isso? Para começar a diminuir para caber aqui, tá? Porque a gente mediu a parte maior aqui é menorzinho. Então, olha só, vamos lá, cadê meu fio, gente? Tá aqui. Eu vou fazer aqui assim, ó. 1, 2,
e uma diminuição. Tô aproveitando e escondendo meu fio também, ó. E uma diminuição. E de novo, 1, 2 e uma diminuição. Isso aqui vai dar mais ou menos o tamanho que eu preciso para começar a fazer a minha manga. Ó, 1, 2, 1. Eu fui olhar ali se meu microfone tá funcionando. 2. Então vamos lá, ó, 1 e 2 e faço a diminuição. Vou fazer isso por toda a volta, tá bom? Vou dar essa volta aqui e mostro para vocês quanto que ficou, tá bom? Ó, vou fazendo isso aqui e já volto. Fiz aqui uma diminuição, ficou aqui, ó, tá vendo? Aqui foi onde eu iniciei. Eu vou vir aqui no segundo ponto e vou prender com o baixíssimo. Lembrando de depois usar esse baixíssimo aqui como se fosse esse ponto. A gente vai iniciar a carreira no segundo, tá vendo aqui, ó? E aqui, gente, eu vou iniciar assim, ó. Vou subir correntinhas de acordo com o tamanho que eu quiser de manga. No meu caso aqui, eu fiz exatamente isso aqui, ó, daqui até aqui. Deu dobrando, tá, gente? Dobrando a minha coisa, ó, deu em torno de 22 centímetros, tá vendo? Ó, vamos colocar aqui, ó, 22 centímetros, daqui até meu pulso, tá vendo? Foi o que eu fiz. Para dar os meus 22 centímetros, foram 31 correntinhas que eu fiz, 30 correntinhas mais uma para voltar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho, 31 correntinhas eu fiz aqui, vou voltar na segunda correntinha aqui, vou fazer ponto baixo. E ao todo vão dar 30 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, ó, pontos baixos em cada correntinha que eu acabei de fazer. Então, ao todo serão 30 correntinhas, porque uma correntinha eu usei para virar ali, ó, para voltar fazendo os meus pontos baixos. Vou fazer até chegar aqui no final e já volto. Chegamos aqui na última correntinha, ao todo eu fiquei com 30 pontos baixos. Para os iniciantes, principalmente, gente, conta. Não deixa de contar para não perder nenhum ponto, porque depois já aconteceu de aluna falar comigo, ai, começou a diminuir. Por quê? Porque não está contando quanta quantidade de pontos que você precisa fazer, tá bom? Ó, então esse ponto a gente usou, a gente vai para o próximo e vai prender com baixíssimo. Aqui nós finalizamos a primeira carreira. Vou caminhar mais um baixíssimo para voltar fazendo a minha carreira. Virei o meu trabalho, ó, aqui nós temos esse baixíssimo que nós acabamos de fazer e mais um que nós fizemos. Aqui, ó, é o nosso ponto que a gente quer usar. Então eu vou lá naquele ponto, pegar a laçadinha de trás e vou fazer um ponto baixo. 1, e vou contar, ó, pegando a laçada de trás, 2, 3, 4, 5, 6, até dar 30 pontos. 7, 8, vou fazer e já volto. Então, nós estamos chegando aqui, ó, o último é aqui, ó, 30. Você tem que levar em consideração aquela correntinha que nós viramos aqui, ó, 30 pontos. Vou virar o meu trabalho, fazer uma correntinha, vir no próximo ponto e de novo contabilizar 30 pontos baixos, pegando a laçadinha de trás. Vai ser sempre assim, sempre pegando a laçada de trás. Ó. Vou fazer até chegar ali no final e já volto. Vai ficando assim. Nós vamos chegando aqui, ó, esse aqui é o último, tá vendo, gente? Ó, você tem que usar. Esse aqui é o meu ponto baixo de número 30. Agora, o que que eu vou fazer? Essa aqui a gente já usou, que a gente prendeu aqui, não foi? Então, a gente vai na próxima e prende a nossa carreira. E caminha para iniciar mais uma. Caminhei, vou virar o meu trabalho. E aqui de novo, ó, baixíssimo, baixíssimo. O nosso ponto, ele tá aqui. Então, nós queremos esse ponto aqui. A gente vai fazer pegando a laçadinha de trás. E aí, contabilizar 30 pontos mais uma vez. E a gente vai fazer isso, carreiras de idas e voltas, até conseguir chegar lá no final. Chegando lá no final, eu volto aqui e falo com vocês como que a gente vai fazer para emendar essa manga, tá bom? Vai ficando assim, ó. Já volto. Gente, olha só, cheguei aqui, prendi com baixíssimo, aqui naquele baixíssimo que a gente iniciou, lembra? E olha só, eu vou trazer o meu fio. Não precisa nem trazer, não. Eu posso pegar aqui, ó. Pegar aqui, aquela correntinha que a gente iniciou aqui, ó. E vou pegar no correspondente lá do outro lado,
no baixíssimo. Peraí que esse fio tinha que estar pra lá. Ó, vou pegar aqui, ó, e vou prender com o baixíssimo, assim. E vou começar, pego aqui a correntinha e pego na laçadinha de trás. Prendo com o baixíssimo. Ó, acho que agora vocês entenderam, né? Acho que eu tava meio confusa, gente, na hora de falar. Ó, e a gente vai juntando aqui, unindo uma carreira na outra, desse jeitinho assim, ó. Opa, aqui. E pego na laçadinha de trás mesmo, ó. E vou prendendo aqui com o baixíssimo e unindo, ó. E vai ficando assim. Vou fazer isso até chegar aqui e já volto. Ah, nós vamos chegando aqui no finalzinho, ó. E a gente continua prendendo aqui o nosso fio, ó. Prendendo as nossas carreirinhas, né? Peguei errado. Tinha que pegar no último, né? Tinha que pegar o último errado. Ó. Pronto. Prendi. Vou cortar o meu fio e arrematar. Esconder ele aqui com a minha agulhinha de tapeçaria. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Agora, eu vou deixar um vídeo aí que eu já tinha até gravado, do lastex que eu vou colocar aqui dentro dessa manguinha. Tem mais uma coisa, eu vou colocar o lastex, vou mostrar pra vocês como que coloca, e depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como colocar essa peça na gente. Eu tô achando, eu fiz aqui, eu experimentei, eu tô achando que para colocar, quando você coloca as mangas de trás, eu não sei como falar de trás pra frente, eu vou mostrar pra vocês, é melhor. Parece que tá faltando fechar mais um pouquinho. Quando eu coloco de um jeito, dá bom, depois do outro não. Então, eu tô achando que vai ser melhor a gente dar esconder mais um pouquinho. Gente, eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai ser bom, ó. Que eu vou desfazer isso aqui, ó. Peraí. Vai me ajudar a ter melhor aqui, coisa aqui. Ó. Então, eu acho que a gente vai ter que fechar, mas deixa eu experimentar e mostrar pra vocês, tá? Fica com o vídeo aí de como colocar o lastex aqui e eu já volto. O que eu quero ensinar vocês? Porque olha só, quando a gente começa a mexer, isso aqui, por mais que seja sanfonado, ela começa a dar uma alargada aqui. Então, eu vou pegar um lastex, tá? Lastex comum. E vou fazer aqui na pontinha. Você pode fazer até em toda aqui, se você quiser. Fazer várias carreirinhas. Eu vou fazer aqui do lado de... Só aqui, ó. Só aqui. Pra ele não... Se eu depois, gente, achar que por bem vai ficar melhor fazer em mais carreiras, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vou vir aqui, ó, na terceira... Aqui, ó, tem 1, 2 aqui na terceira. Vou prender o meu fio aqui, ó. Prendi. Fiz um nó corrediço, vocês viram? Ó. Fiz um nó corrediço. Fiz aquele nó que a gente inicia. E vou vir aqui, ó. E vou... Nossa. É difícil, às vezes, puxar aqui, ó. Pronto, puxei. Prendi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir em cada laçadinha dessa aqui, ó. Dessas que eu tenho aqui, ó. E vou prender com baixíssimo, ó. Na mesma direção, ó. E prendo com baixíssimo, ó. Fazendo isso aqui. Pode esticar ele, não tem problema não, ó. E a gente vai prendendo o lastex aqui, ó. Pra quê? Pra isso aqui ficar mais seguro e não ficar largo. Se vocês acharem que tá ficando muito largo depois, porque isso aqui vai subindo no braço, né, gente? Então, mas se vocês quiserem fazer isso aqui em mais carreiras, pode ficar à vontade. Vocês vão desvirar aqui pelo lado avesso, vai fazer isso aqui pelo lado avesso em mais carreiras também, ó. Cheguei aqui no final, eu vou vir na mesma laçadinha que eu tinha colocado o ponto aqui, vou prender e vou cortar o meu fio, ó. Cortei meu fio. E aqui, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, e dou nó mesmo, nó. Ó, vou dar vários nozinhos aqui, ó. Porque o lastex, ele pega bem o nó, ó. E vou cortar. Ó. E ficou assim. Tá vendo aqui? Olha aqui. Olha como ele já fechou aqui a base aqui da peça, tá vendo? Ó, aqui também tá com a mesma coisa, ó. Eu fiz também a mesma coisa aqui, ó.
Tá vendo como que ele não deixa... Isso aqui deu um... Aqui. Ele não deixa alargar. Você pode fazer isso aqui também, ó, aqui no meio, aqui, para poder não alargar. Mas eu acho que não há necessidade mais não. Ó, ficou assim. Eu medi já aqui para vocês, né? Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Se vocês acharem que isso aqui não está escondendo bem o braço, vocês podem fechar mais um pouquinho, tá? Aqui para poder esconder o braço todo, até mais ou menos aqui em cima, para poder pegar por cima. Eu vou experimentar, hoje não, hoje no meu caso para vocês é de um vídeo para o outro. Eu vou experimentar direitinho e vou mostrar. Ela tá apertada, mas lembrando que o ponto chega no lugar e depois pode ficar larga, então é melhor que ela fique apertada assim mesmo. Eu vou experimentar direitinho, mostrar para vocês no vídeo, como que tá ficando em mim, as 2 maneiras de usar, e se eu vou precisar ou não fechar mais aqui, tá bom? É de um vídeo para o outro, para mim vai ser de um dia para o outro. Eu vou fazer isso só amanhã. Gente, eu tinha gravado esse vídeo todo bonitinho pra vocês. Eu tava com a calça que eu tô na foto, inclusive, tudo bonitinho. Só que se perdeu. Aquelas coisas, né? Então, o que eu quero falar com vocês? Eu realmente costurei a manga, ó. Tô editando esse vídeo agora, nesse momento, por isso que eu vim aqui fazer sabendo. Eu costurei durante 7 carreiras, mas eu colocaria 6. Não precisa 7, não, pode ser 6. Por quê? Para aquilo que eu falei com vocês, ó. Essa manga fica mais aqui em cima, tá? Porque na hora que a gente vira, precisa que o cotovelo esteja tampado, porque... Vou mostrar pra vocês, ó. Pra colocar, a gente coloca assim, ó. Você pode jogar pra trás, ó, tá? E aí, esse braço, esse aqui vem pra esse aqui, ó. Nesse momento, você precisa que o cotovelo esteja tampado, tá? E aí, esse outro, você vai colocar pra cá, ó. Ó. Cotovelo tampadinho. E aí, ó. Pronto. Olha que bonito. Eu tô de vestido, né, gente? Eu tinha colocado uma calça, tava de salto, tava mais bonita. Mas, ó, assim, principalmente pra esse jeito aqui de usar, esse cotovelo precisa estar tampado. Quando você faz do outro jeito, da outra maneira, ó, fica mais fácil. Ó, joga pra cá, joga pra trás. Jogou pra trás, você vem por trás das suas costas. Eu tô tentando encontrar aqui coisa, peraí, ó. Aqui, ó. Trouxe pra trás, enfiei. Aí eu venho por aqui, ó. Enfiei também, ó. Pronto. Pronto, meu filho tá falando. Vocês estão ouvindo meu filho, ó. Viu? Esse aqui, pra usar com 7, já meio que me apertou um pouquinho. Entendeu? Dessa maneira aqui. Mas levando em consideração que isso vai ceder. Isso aqui, gente, é pra um dia frio. Você tá ali, ó, pra te esquentar. Porque se esquenta mesmo, tá? Olha as costas. Viu que bonito? Então foi essa. Essa foi a nossa aulinha. A aula que eu ensinei lá na TV Aparecida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda.